seu direito. O Ministério da Economia anunciou que deve concluir nos próximos dias uma portaria para liberar jogos eletrônicos de azar. Entre os mais conhecidos, o chamado Jogo do Tigrinho. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o advogado Lucas Conrado, advogado criminalista, que está na linha conosco. Bom dia, doutor Lucas, bem-vindo. Bom dia, Luciano, tudo bem? É um prazer falar com a sua audiência qualificada e contribuir com o seu programa. Nós que agradecemos pela participação. Queria saber do senhor sobre essa legalização. O que é que vai mudar? Porque hoje, apesar de não haver liberação, muitas pessoas jogam o chamado tigrinho. O tigrinho, os anúncios vêm pelas redes sociais e aí as pessoas entram lá na plataforma, fazem suas apostas. Por que em tese não é liberado e todo mundo joga, mas havendo essa liberação, o que é que vai mudar? Na verdade, Luciano, uma grande curiosidade do público em geral, assim como dos operadores do direito, quais serão os termos estabelecidos nesta portaria. O que se definiu até agora é que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Economia está finalizando um documento com as regras que serão estabelecidas para permitir o funcionamento dos jogos online. E aí o que já tem sinalizado nesse sentido, pelo menos a título de regra, o que se sabe é que será exigido que quando o apostador for fazer a aposta, ele já tenha conhecimento de quanto ele pode ganhar. Porque o que acontece hoje é o quê? O jogo do Tigrinho é uma espécie de cassino online. E aí o apostador ele não tem conhecimento de quanto eventualmente ele pode ganhar. Pode ser R$1, como pode ser 1.000, como pode ser 100. E esse é um dos critérios que deve ser alterado. Ou seja, o Ministério da Economia vai exigir que se equipare ao que já tem aprovado com relação às bets. Porque quando o apostador hoje vai fazer uma aposta, por exemplo, numa partida do Campeonato Brasileiro de 2 clubes da Série A, ele já sabe que se ele apostar X, ele pode ganhar 3X. Já no jogo do Tigrinho, não. Ele coloca o dinheiro lá, vai apostando e é uma espécie de loteria. E isso é o que a portaria, pelo menos até o que se sabe até agora, já vai procurar corrigir. Sim, inclusive essa liberação, ela funcionará como uma espécie também de regulamentação. Não é o liberou geral para a prática dos jogos de azar eletrônicos, o jogo do Tigrinho e tantos outros. Por exemplo, há a expectativa também de que nessa portaria o Ministério da Economia imponha alguns freios a determinados perfis de apostadores para evitar o vício, a dependência, né? Está sendo estudado, inclusive, a limitação de horas dedicadas à plataforma. Então o usuário vai poder permanecer X horas para evitar que aquilo se torne um vício. O senhor avalia que essa medida ela é positiva? Exato, Luciano. Realmente uma medida positiva. Eu tenho aqui visto e já também tomei conhecimento que o Ministério da Economia fará uma parceria com o Sistema Único de Saúde, com o SUS, e que o SUS fará uma espécie de controle aí para receber eventuais apostadores que tenham indicativos de serem aí apostadores com consumo excessivo dos jogos online, ou que têm indícios de que estão ali eventualmente apostando além do que deveriam, ou como dizia popularmente, alguém que esteja torrando seu patrimônio. E aí há uma espécie de indicação entre o aplicativo e entre o Ministério da Saúde, permitindo até o bloqueio da conta desse apostador e uma imediata remessa dele para um acompanhamento médico, assim como tem um botão em que o apostador ele pode voluntariamente apertar para solicitar o apoio. Assim, eu fico com uma certa preocupação, Luciano, e imagino que também a população em geral, de se o apostador vai voluntariamente fazer isso, até porque se é algo que pode viciar, esse é um dos riscos do jogo, será se o apostador voluntariamente fará isso? Assim como é que será o controle das plataformas? É como pedir para um fumante parar de fumar, seria isso? Do nada, de repente, né? Isso pode acontecer, ele pode deixar de fumar, mas é um processo, não é de repente, né? Assim, eu fico com uma certa preocupação sobre essa voluntariedade, né? Se eventualmente o fumante vai chegar, rapaz,
apertou o botão, agora eu não quero mais, né? É assim, o jogo que está ali que envolve a pessoa e que causa, assim, todos nós sabemos que é público, que certos jogos causam danos patrimoniais, assim como danos psicológicos, danos físicos nas pessoas, e eu fico com uma certa preocupação da fiscalização. Como é que vai ser feita essa fiscalização da saúde dos apostadores? Sim. Seja pela plataforma, que vai estar ganhando dinheiro quanto mais a pessoa vai estar apostando, ou seja, a plataforma aparentemente não tem interesse que a pessoa pare de apostar, e seja pelo Ministério da Economia com relação a esse controle médico dos apostadores, entendeu? Sim, tem um dos pontos que nessa discussão eu considero talvez o ponto mais polêmico. Eu falei no início aqui da nossa conversa que muitas pessoas têm acesso a essa plataforma por meio dos stories, dos digitais influencers, das pessoas que têm uma certa penetração nas redes sociais. E o que está sendo estudado é que pessoas de prestígio junto ao público serão proibidas de fazer anúncios para essas plataformas. Então, influenciadores, atores, apresentadores, cantores e outras personalidades famosas, elas não vão poder promover esses jogos como uma alternativa de emprego. O que é que o senhor pensa sobre isso? Rapaz, Luciano, eu ainda espero para saber quais serão as regras específicas com relação à proibição de eventualmente a publicidade, porque vamos fazer uma análise do ponto de vista tanto da publicidade do eventual jogo, como também da função que o artista ou o influenciador faça. O influenciador ele pode eventualmente receber, desde que haja um contrato, que haja alguma espécie de documentação que comprove a legalidade do seu trabalho, para eventualmente publicizar alguma empresa, algum serviço. Isso é lícito. Ou seja, um influenciador pode ser contratado para fazer a divulgação, assim como é feito, de todas essas empresas de bet que hoje estão operando no Brasil. As empresas funcionam, pelo menos de acordo com o que a legislação foi aprovada. E não há nenhum impedimento de que os influenciadores façam isso. Nós temos conhecimento e a gente vê, através das redes sociais, inúmeras pessoas famosas que fazem publicidade dessas empresas que fazem apostas de cotas fixas, que é o que se chama as bets. Ou seja, se o jogo do Tigrinho, que é uma espécie de cassino online, estiver regras para funcionar no Brasil, se uma empresa que está dentro das regras que o Brasil exige, por qual motivo ela não poderia contratar um influenciador que também divulga uma aposta de cota fixa? Ou seja, é uma espécie de contradição daquilo que a própria lei busca regular. Mas, por outro lado, a gente tem aí os riscos, né? E também tem a questão da divulgação desses jogos que tem causado danos em algumas pessoas, e eu imagino que a preocupação do Ministério da Economia seja, quanto menos nós tivermos de publicidade, nós teremos aí uma espécie de controle maior com relação à quantidade de pessoas e também com relação à saúde financeira e saúde mental dos apostadores. Mas, de certa forma, eu prefiro aguardar quais são os critérios que o Ministério da Economia entende para poder proibir as pessoas de fazer publicidade de algo que vai ser considerado legal. Porque se a empresa estiver de acordo com as regras do Ministério da Economia, será considerado um jogo legal. Sim. Somente se não estiver de acordo, será considerado ilegal. Portanto, para até fazer um juízo melhor, acho que nós devemos aguardar aquilo que o Ministério da Economia vai entender como critério para proibir a divulgação por parte dos artistas ou dos apostadores dessas empresas de jogos. Por enquanto, tudo apenas no campo da especulação. Vamos seguir acompanhando as discussões, não é? Doutor, quero agradecer pela sua participação e desejá-lo um bom dia, bom trabalho. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço, viu? Um abraço a todos.